comunicação, espiritualidade e gente. Rádio Vagalume. Começa agora. Mensagens que chegam pela manhã. Insights, músicas, interatividade, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. www.webradiovagalume.com. E o nosso encontro começa agora. Tá no ar o Mensagens que chegam pela manhã aqui pela webradiovagalume.com. Para quem nos ouve de manhã, está ao vivo junto com a gente até 10 da manhã. Se você ouve em uma das reprises, às 3 da tarde, 8 da noite, 3 da manhã, fique à vontade, seja bem-vindo. A ideia desse nosso encontro aqui é que nós tenhamos liberdade para nos movimentarmos, para pensarmos, para refletirmos, para caminharmos juntos. É engraçado que à medida em que nós vamos interagindo aqui no programa, que as pessoas vão se manifestando, daqui a pouco eu vou lembrar os meios que você tem para se manifestar, mas de qualquer maneira fica muito evidente a sensação recorrente em muita gente que às vezes não percebia que vivia num cubículo, né, numa caixa muito apertada. E é engraçado que na mesma proporção que você se permite o movimento, o reconhecimento de que você vivia apertado vai crescendo. É como se nós fôssemos aquele elefante que cresceu muito pequenininho, amarrado num pequeno pedaço de pau ali no circo. E depois que ele cresceu, ele se esqueceu que ele poderia se movimentar e que ele tem força, talvez nem tenha se esquecido, talvez nem soubesse, para arrancar aquele pedaço de pau que já não é mais suficiente para conter o elefante. Mas é como se nós fôssemos condicionados, adestrados, minimizados, diminuídos, para que a gente viva sempre acreditando em tudo que dizem por aí. Os limites das nossas vidas são impostos pelo nosso olhar. E o nosso olhar é construído por aquilo que nós assimilamos em nossos pensamentos. Quanto menos nós alimentamos o nosso pensamento, a nossa mente, o nosso anseio pelo céu, né, mais limitados nós somos e o nosso mundo será. E aí a gente aceita os alpistes que de vez em quando alguém vem nas gaiolas e nos dá. E aí a gente fica feliz. Até quando a portinha da gaiola abre, você ganha o céu e aí você não quer mais voltar atrás de aula. Eu acho que essa é a condição da maioria dos que estão aqui, portanto, fique à vontade, interaja, diga o que você pensa, o que você não pensa, o que você crê, o que você descrê. Escreva aqui no nosso WhatsApp, que é o 5192461960. 5192461960. Temos também o chat da rádio aqui no site da webradiovagalume.com, tem um chat logo na página inicial. É só colocar o seu nome, porque tem muita gente que entra e os assuntos que vão durante o programa acontecendo lá são muito interessantes. Eu vou dando uma olhada e uma recuperada em alguns comentários e assuntos aqui durante o nosso encontro. Tem também o Facebook da rádio é o facebook.com/webradiovagalume e o nosso e-mail contato@webradiovagalume.com. Muita interatividade, muita música, muita reflexão. Esse é o Mensagens que já começou. Que nós possamos viver em permanente estado de poesia, como Chico César cantou agora. Estado de poesia é o meu jeito de olhar. E aí a vida inteira vira poesia. O poeta que escreve a poesia não é o texto. O poeta que escreve a poesia vê a poesia no cotidiano da vida, no ônibus que passa, na criança que chora, no idoso que caminha ali adiante. A poesia está em todos os lugares, porque ela é sentida, ela é vista, ela é percebida por nós, em nós. Estado de poesia, mesmo quando aparentemente a vida não nos inspira tanto assim. Mas aí de repente você olha e vê poesia, porque a poesia é em todos os lugares. Você está ouvindo o Mensagens que chegam pela manhã aqui na webradiovagalume.com. Ao vivo entre 8 e 10 da manhã, reprises 3 da tarde, 8 da noite e 3 da manhã, diariamente, aqui na nossa programação, que você pode ouvir por aplicativos iOS, Android, no site da rádio tem todas as informações. Um dos pensamentos muito recorrentes em mim é: se eu tivesse mais consciência, de maneira geral falando, por exemplo, consciência do corpo, como é que eu lidaria com o meu corpo?
consciência do próximo, consciência da vida em si, consciência de estar vivo. É claro que todos nós, de um jeito ou outro, alimentamos graus de consciência nesse sentido, mas é inegável que é muito reduzido, né? Eu costumo dizer que se nós pudéssemos estabelecer um limite assim para o conhecimento, generalizadamente falando, e estipulássemos um teto de, 1 trilhão, ali é o limite do conhecimento, 1 trilhão. Eu não tenho dúvidas que eu e você e todos não passamos de 1 nessa escala, o que é bom. É isso que nos mantém em movimento. A angústia de não saber é ilusória, porque você nunca vai saber de fato. Tudo que nós vemos é parcial. Todos os pensamentos, todas as construções filosóficas, científicas, morais, éticas, teológicas, são fragmentos. Nós somos seres do fragmento, do tempo e do espaço. O tempo e o espaço são fragmentos do único tempo que é o agora. Mas para que a gente experimente esse único tempo no agora e catalogue as nossas experiências e saiba dar significados a elas e lidar com elas, a gente vive nessa dimensão que estabeleceu o passado, o presente e o futuro. Mas o passado e o presente e o futuro tem a ver com uma perspectiva, de onde eu vejo, onde estou. Então, dentro dessa perspectiva, dessa dimensão, eu não creio que nós possamos ver tudo. O que nós vemos é parcial, o que nós sabemos é parcial. Isso não quer dizer que dentro dessa parcialidade eu tenha atingido o meu limite. Porque o meu limite está dentro dessa escala que vai, por exemplo, a 1 trilhão. E se eu evoluir nessa escala? E se eu enxergar com mais consciência? E se eu conseguir ver o que eu não vejo? Eu não estou falando de visões metafísicas, eu estou falando de visões humanas, a começar daqui de dentro. A partir de mim, o que eu não vejo em mim, o que eu não conheço em mim. Quantos impulsos, quantas escolhas, quantos movimentos, quantos pensamentos que de repente não estariam aqui se eu enxergasse com mais consciência. É sobre isso que eu falo no meu livro, nesse texto que eu quero ler agora, que chama E se eu enxergasse com mais consciência? É uma pergunta do livro O Menino que Anseia pelo Céu. É um texto rápido e eu quero que você se coloque nele, que você se enxergue nele e faça essa pergunta para você. Em tudo, no trânsito, e se eu enxergasse com mais consciência? No trato com os amigos, no relacionamento, no trabalho, e se eu enxergasse com mais consciência? Na vida, de maneira geral, como é que eu seria? Como é que eu lidaria com os assuntos da vida, com as demandas do cotidiano, se eu enxergasse com mais consciência? Eu tenho tentado responder a pergunta, e se eu enxergasse com mais consciência? Percebo que eu vejo por filtros, julgo por condicionamentos, me projeto o tempo inteiro, nas pessoas, nos lugares, nas situações. Se enxergasse com mais consciência, jamais chamaria alguém de anônimo ou de inimigo. Seriam todos expressões de vida ligados a mim. Linguagem de Deus em diferentes formas, cores, rostos, texturas, movimentos. Se enxergasse com mais consciência, eu não me deixaria afetar tanto pelo ambiente. O meu humor não oscilaria entre o frio e o calor, entre multidões e calmaria. Não seria assim tão apressado, tantas vezes inquieto, em resolver demandas que não necessitam de minha intervenção. A Terra seria mais do que um cenário. Me relacionaria com a vida o tempo inteiro. Perceberia sangue na seiva, veias no vento, cantos no céu. Ouviria a sinfonia dos mares, o êxtase dos pássaros, a sabedoria das flores. Cuidaria melhor do meu corpo, identificaria com mais clareza quantas vezes a mente me sabota. Deixaria de acreditar em tantas bobagens que vendem medo, que falam de culpa, que me prendem por nada. Seria possível ir além das aparências, ver força em fraqueza, esperança no choro, consolo na perda. Bastaria um rápido olhar para não me impressionar com grandezas, com gente que finge poder com artificialidades impostas, aceitas e aderidas em nome de utopias. Sou mais um, entre muitos, um rosto qualquer no meio da multidão, um número para o governo, um homem que hoje está e amanhã não mais. Caminho tateando no escuro,
tentando ver onde piso, tentando não tropeçar, caindo, levantando, desenvolvendo a minha humanidade em cada movimento da vida, que me faz, me desaloja, me desconstrói tantas vezes, me movimenta em humanidade e reforça sempre a mesma pergunta: e se eu enxergasse com mais consciência? Teatro Mágico, aqui na web rádio vagalume.com. Esse é o Mensagens que Chegam pela Manhã. Eu estava dando uma olhada no nosso chat agora aqui na página inicial da rádio e alguns comentários aqui em relação ao que eu falei há pouco sobre como é que seria a vida se a gente tivesse mais consciência, né? Aí eu vi um comentário aqui da Nina: eu confesso que se enxergasse com mais consciência, a minha vida nunca seria o que foi, porque não temos essa reflexão quando jovens, pelo menos eu não tive. Nina, é muito provável mesmo que se a gente pudesse, no momento da nossa consciência hoje, né, recuperar momentos da nossa vida, muitas atitudes seriam diferentes. Mas se hoje você tem essa consciência, é a somatória de atitudes, incluindo aquelas que você não gosta e se arrepende de repente, mas que te trouxeram até esse ponto. Não adianta a gente, num determinado ponto da nossa vida, ficar lamentando por algo que fizemos ou deixamos de fazer. É óbvio que nós cometemos, todos nós, e cometeremos ainda, um monte de enganos. Quando você tiver 70, 80 anos e lembrar de hoje, você vai dizer: poxa vida, eu não faria coisas que quando eu tinha aquela idade eu fiz. E é assim mesmo. Mas a ideia não é que isso nos gere peso, culpa, dor e carreguemos isso como uma bola de ferro presa no pé. É que a gente entenda que nós estamos em processo de conscientização, em processo de maturação, em processo de evolução constante, diária. E aí dentro disso os erros fazem parte, né? Que a gente saiba lidar com os nossos desacertos também com mais benevolência. Não estou dizendo aqui que a gente deve ser recorrente nos erros. Quando a gente percebe que algo que fizemos não foi legal, claro que o próximo passo é não fazer mais, mas que isso seja feito em alegria, em consciência, em gratidão, porque mesmo a vida é assim, a gente faz coisas que um dia nós não queríamos ter feito, e será assim sempre, tá bom? Aí a Drica diz: eu também, Nina, mas acho que ninguém quando jovem tem essa consciência. O importante é que estamos aqui tentando abrir os olhos, e isso fará toda a diferença. Pacifiquemos. Pois é, Drica, pacifiquemos. Essa é a palavra, que a gente caminhe em pacificação. Aqui ainda no chat da rádio, logo que eu entrei no chat eu vi uma pergunta. É uma pergunta de uma pessoa que não se identifica, que o nome dela acho que é Me Ajude Flávia, uma coisa assim. Ela até saiu já do chat, acho que de repente ela entrou só para fazer essa pergunta. Mas ela diz o seguinte: eu tenho 52 anos, terminei um relacionamento de 3 meses por traição, me sinto sequestrada e sozinha. Meus amigos dizem que é paixão e só o tempo vai curar. Eu tento procurar algo nele de ruim para tentar esquecê-lo e para que essa paixão, se dissolva, enfim. Você sabe que tem tempo para dor, né? Você terminou uma relação, e terminar uma relação nunca é fácil. Quanto mais desse jeito, né? Há tempo para dor, há tempo para o luto, há tempo para indignação, há tempo para revolta, há tempo para se sentir injustiçada, há tempo. E eu não digo para você não sinta isso, não sofra, Foi difícil, foi inesperado, você se sentiu traída, é ruim, então sofra, faz parte. Agora, chega uma hora que o sofrimento, naturalmente com o tempo, vai diminuindo. Isso é natural, isso acontece. Ele não diminui se você se apega ao sofrimento como substituição daquele que foi. Você sabe que isso acontece muito, seja em perda de morte, seja em perda de relacionamentos. Às vezes as pessoas não percebem, aliás quase nunca percebem isso, mas muitas vezes o que acontece é o seguinte: a pessoa se vai, morre ou se separa, enfim, e você era tão apegado, tão ligado, aquela pessoa era tão importante para você que de alguma maneira você precisa substituí-la. A sensação de andar sozinha é dolorida demais, porque você não se vê mais sem aquela outra identidade, né? Então você cria um substituto para quem foi. E esse substituto pode ser a tua mágoa, pode ser a tua revolta, pode ser a tua dor. Isso se transforma num tema
constante e que de um jeito ou de outro provoca nos seus pensamentos a presença daquela pessoa que não está. Só que esse tipo de recurso é muito perigoso, porque não é mais a pessoa, é o sentimento que ficou, e o sentimento adoecido. E esse sentimento adoecido apodrece na gente. E quando apodrece na gente, nos apodrece juntos. Então você passa a se tornar uma pessoa triste, autovitimada, amargurada, e não há razão para isso. Portanto, eu repito, se há momento para dor, viva esse momento. Se há momento para luto, para indignação, tudo bem, mas isso tem que passar. E você tem que deixar isso passar. A vida vai se encarregando de cotidianamente substituir aquele sentimento de mágoa e de dor por outros, de paz, de equilíbrio, de alívio. E olha, são presentinhos cotidianos. Não é necessariamente assim um outro amor cura um amor. Pode ser que apareça alguém. E pode ser que seja um insight, pode ser que um dia você esteja lavando louça e te bate uma alegria indizível e inesperada, sabe? Eu estar caminhando na rua, eu já contei isso aqui na rádio uma vez, ou algumas vezes até. Eu me lembro uma semana que eu estava vivendo uma série de dificuldades, problemas e tal, e a minha dor naquela semana foi curada, mesmo, sem hipocrisia. Eu até fico meio inibido de dizer isso, porque parece meio clichê, né? Mas é verdade. Eu estava caminhando num supermercado e tinha uma criancinha num carrinho assim, e aquela criancinha me olhou e riu. E o sorriso daquela criancinha foi um sorriso de Deus para mim. E eu não sei te explicar por quê, mas eu fiquei bem depois daquele sorrisinho. Eu avisei que isso é meio clichê, mas são coisas assim, pequenininhas, que se a gente estiver atento, a gente vê. Mas para que a gente seja atento, a gente não pode manter aquela substituição, aquele sentimento adoecido como substituto da pessoa que foi, tá bom? Livre-se disso. A dor passa, a dor vai passar. Ah, mas quando é que eu sei que a dor vai passar? Qual que é o tempo? Bom, o tempo é o tempo de cada um, mas isso nunca dura tanto tempo assim. É claro que depois uma pessoa morre, uma pessoa se vai, fica aquela cicatriz na gente. Mas não é ela que te pauta, não é ela que te movimenta interiormente, não é ela que norteia o seu olhar, não é. Deixa que o fluxo da vida lave esses sentimentos para que você se pacifique e, pacificada, possa enxergar as possibilidades de alegrias e felicidades que você certamente ainda encontrará no seu caminho, tá bom? Obrigado pela sua mensagem aqui no nosso chat, na página inicial da rádio. As pessoas estão lá conversando e deixa eu ver o que mais tem de comentários. Não importa o quanto você pergunte, o quanto você busque, o quanto você procure, o quanto você conheça, você nunca terá todas as respostas. O Danilo de BH. Danilo, essa coisa de nunca terá todas as respostas, né? Talvez isso tenha a ver com aquilo que eu falei sobre o conhecimento limitado, né? Mas, na realidade, o que deve nos nortear não é a busca por respostas, mas é a busca por significados. São coisas diferentes. As respostas seguem uma lógica linear, cartesiana. Os significados são de dentro para fora. Quanto mais significados você naturalmente projeta no seu caminho, menos necessidade de respostas. Por quê? Por que isso? Mas por que aquilo? Isso tudo vai perder o sentido para você. Significado é de dentro para fora. Respostas, muitas vezes, de fora para dentro. Eu prefiro a primeira opção. Um abraço para você, tá bom? Deixa eu dar uma olhada no nosso WhatsApp, 5192461960. Nina, Flávio, eu às vezes chego a ouvir as reprises mais uma vez para entender melhor tudo que foi dito. Por ser nova por aqui, penso que como me identifiquei muito com as coisas que diz, eu vou buscando mais e mais informações. Mas estou tomando cuidado para não ficar dependente de você, mesmo porque o que você me passa é caminhar com as próprias pernas. Mas confesso que é difícil ficar longe de tantos vídeos bons. Nina, um beijo para você, obrigado pela sua mensagem. E olha, Nina, fique à vontade, né? Eu estou disponibilizando aqui os conteúdos, as reprises dos programas, os vídeos. Inclusive, eu gravei o vídeo que eu li o texto aqui Se Eu Tivesse Mais Consciência, e hoje eu publico, hoje ou amanhã eu publico no YouTube.
Enfim, eu faço isso para que as pessoas tenham esse conteúdo e se inspirem, né? E sejam provocadas e cresçam. E o tipo de trabalho que eu estou fazendo aqui não é um trabalho que gera dependência, né? Então, enquanto você quiser, fique aqui, não há problema nenhum, não fique se culpando. O dia que você não quiser mais, maravilha, tá caminhando, né? Os amigos se tratam assim. Eu tenho um amigo, que às vezes eu falo dele aqui, o meu querido Alexandre, amigo de infância, e que é o dono da Lexé, ali onde a gente faz alguns encontros, tal, em São Paulo. E a gente não fica falando, ô Alexandre, olha, você é meu amigo de infância, mas eu não estou dependendo aqui da nossa amizade. A gente fica sem se falar um baita tempo, depois de fala. É tudo natural, né? Então, fique tranquila. Não há essa inquietude comigo aqui, tá bom? Enquanto o conteúdo fizer bem a você, sinta-se à vontade por aqui. Tudo de bom, tá? Alguém de Salvador, Igor, ele manda um abraço aqui, uma mensagem no WhatsApp. Muito obrigado, meu querido Igor de Salvador, que escreveu aqui no WhatsApp da Web Rádio Vagalume.com. Eu sempre te escuto e daí eu me encontro. Gratidão, meu nome é Eliane e sou de João Pessoa, na Paraíba. Tudo de bom, Eliane? Eu ainda quero fazer um encontro em João Pessoa. Tem muita gente querida que me ouve aí, que se manifesta, muita gente mesmo. Eu estive aí perto em Recife no ano passado e pensei em esticar para João Pessoa, acabou não dando tempo, mas quem sabe, né? Obrigado pela sua mensagem, beijo para você, tá bom? Neste momento estou ouvindo a reprise do programa. Essa mensagem chegou ontem à noite. Vi a postagem da xícara com o resto e no fundo da xícara eu vejo você, Flávio. No fundo da xícara sendo envolvido por um abraço de outra pessoa. É impressionante quando a gente busca, vê, acabamos vendo mais do que buscamos. Abraços e muita gratidão pela sua generosidade de dividir os pensamentos e conhecimentos. Dilma Reis de Marabá do Sul do Pará. Querida Dilma, muito obrigado. A Dilma está se referindo a ontem aqui no programa eu fiz um comentário de que tudo fala, né? E aí para provar isso eu disse, deixa eu pegar minha xícara aqui, vou ver o que o café tá dizendo. Foi uma brincadeira, e aí eu postei no Facebook, enquanto eu falava eu tirei a foto da xícara e fiz um textinho em cima disso, postei no Facebook da rádio, facebook.com/web Rádio Vagalume. E a Dilma tá fazendo comentários em relação a isso. Beijo pra você, tá bom, Dilma? Tudo de bom. Eu estou aqui no norte da Alemanha e é simplesmente ótimo ouvir a rádio. Minha energia muda para melhor. Obrigada pelas mensagens. Eu que agradeço. Uma pena que você não deu seu nome aqui. Não esquece de mandar seu nome da próxima. Final telefone 1852. Alguém que nos ouve no norte da Alemanha. Aliás, a Alemanha é outro lugar que tem muita gente ouvindo a nossa programação. E eu fico feliz por isso. Em muitos lugares do mundo e do Brasil também. Apesar disso não fazer muita diferença, não há fronteiras aqui, né? A gente vai sentindo esse sentimento de conexão. Ontem eu estava falando sobre isso. E isso inclui no texto que eu falei agora há pouco sobre se tivéssemos mais consciência. Esse é outro tema. Se a gente tivesse mais consciência do nível de conexão que todos nós temos, nós viveríamos de outra maneira, né? Não, é que tudo vira clichê. E isso é um negócio que me incomoda, você nem imagina. Eu odeio clichês. Mesmo as coisas verdadeiras, quando muito repetidas, sem significado, viram clichês. E essa é uma das repetições. Somos todos um, tudo está conectado. Bom, mas o que isso significa na prática, né? O que é todos somos um e todos somos conectados? O ideal, ao invés de ficar repetindo essas frases de efeito, né? Somos todos um, meu amigo. Seria melhor se a gente sentisse isso na pele, no pelo, nos pensamentos, nas emoções. Se você se aquieta, você gradualmente identifica no cotidiano essas interferências de conexão que muitas vezes aparecem e te tocam naquilo que você chama de sincronicidades, de insights, de pensamentos que vêm do nada, de coincidências e, no entanto, são reflexos dessa conexão que todos nós temos. Não só nós aqui que estamos juntos ouvindo a rádio, mas o mundo inteiro, né? O ser aparentemente antagônico em relação a você é conectado contigo, muito mais do que você imagina. Você é conectado a Eduardo Cunha. Você é conectado
aos bons e maus da história. Eu digo Eduardo Cunha porque talvez seja um símbolo assim nacional das pessoas apontarem, mas Eduardo Cunha é teu irmão, Lula é teu irmão, Michel Temer é teu irmão. Ou você acha que só o mestre iluminado é o teu irmão? Todos somos. E se a gente desenvolve essa nossa capacidade, você enxerga mais. É muito melhor você enxergar as pessoas para além dos rótulos, para além dos filtros que tantas vezes nós assimilamos sem perceber. O mendigo é teu irmão. E isso não é uma atitude de humildade ou de caridade. Você vê como eu sou humilde? Eu sou amigo do mendigo, e daí? O mendigo é teu irmão. Isso não é humildade. Isso é humanidade, isso é normalidade dentro dessa condição de loucura que nós assumimos viver. Bom, daqui a pouco eu volto trazendo mais questões, tem algumas aqui no e-mail, contato@webradiovagalume.com. Já vou dar mais uma olhada no nosso chat e no nosso WhatsApp, as mensagens estão chegando, já vi que tem um áudio aqui pra gente daqui a pouco compartilhar. Você pode mandar o seu áudio ou a sua foto ou os seus pensamentos no 95192461960. Esse é o WhatsApp da webradiovagalume.com e esse é o Mensagens que Chegam pela Manhã, de manhã ao vivo e as reprises às 3 da tarde, às 8 da noite, às 3 da manhã. A ideia é que você fique à vontade entre nós. Bom dia, Flávio! Bom dia a todos aí! É isso aí! Meu nome é Carlos Williams, estou aqui agora ouvindo a rádio, muito bom. Então, tô sem assunto de novo, então é isso aí. Tenha um bom dia e tchau. Vou continuar ouvindo a rádio aqui. Carlos William, obrigado. Não precisa de assunto não, meu amigo. É só o bom dia já tá valendo. O alô já tá valendo. Muito obrigado, bom dia pra você também. Obrigado por nos ouvir aqui na webradiovagalume.com e mandar sua mensagem aqui no WhatsApp 5192461960. Bom dia, Flávio. Olha só a natureza nos ensinando, não importa que tipo de tempestade que houve, ela brilhou pra você e pro meu quintal. É a Darcy de Sacramento, em Minas Gerais, que nos manda aqui pelo WhatsApp uma foto. Eu tô abrindo a foto aqui, uma rosa super linda, abrindo aqui iluminada pelo sol. Depois vou publicar no site da rádio, no Facebook da rádio. Obrigado, viu, Darcy, pela sua mensagem. Beijo pra você, tudo de bom, tá bom? Se você quiser mandar sua foto pra gente publicar no Facebook da rádio, já tem algumas ali publicadas, fique à vontade, tá bom? Mais alguém que manda uma foto bem bonita aqui. Um dia maravilhoso, lindo demais, o sol aquecendo, o vento frio, esse contraste me traz o melhor bem-estar. Bom dia, Luciano Ceni, de Mogi das Cruzes, em São Paulo. O Luciano tem uma foto ali na página da rádio, né, Luciano? E ficou muito legal essa que você mandou, vou botar ela ali também. Tudo de bom, tá bom? Mais mensagens aqui. Hoje eu recebi a notícia de falecimento de um ex-namorado de alguns anos atrás. Ele me trocou por outra naquela época e fiquei profundamente magoada. Me dei conta do quanto estou magoada até hoje. Fiquei feliz pela passagem dele. Feliz também pela dor que a outra com quem ele acabou casando está sentindo. Eu sinto vergonha por assumir esse sentimento baixo, mas eu sinto. Escutando agora essa ouvinte que está relatando o sofrimento por ter sido traída, me dou conta também que esse episódio me adoeceu e que a raiva da traição me apunhala até o dia de hoje. Hoje, mais do que nunca, eu vou buscar outras coisas que me alegrem a alma, pois esta enorme pizza que chamamos de vida é recheada de muitos sabores. Beijo, dia legal para todos. Não vou identificar aqui a pessoa que nos manda mensagem pelo WhatsApp, mas olha, hoje você tem uma oportunidade. Não é uma questão moral aqui, né? Eu de maneira nenhuma vou falar para você assim, nossa, que absurdo, hein? Que coisa horrível isso que você... Não, mas isso faz mal a você, né? Com o que houve com o falecimento do seu ex-namorado, te acendeu essa luz, e essa luz é uma fresta, é uma possibilidade de, em consciência, você desinstalar um vírus malicioso que se escondeu aí no seu software e você nem viu, no seu hardware, né? E você nem viu. Não tenha dúvidas de que esse ressentimento, isso que hoje se projeta como essa quase comemoração pela morte do seu ex-namorado,
foi produzindo uma série de pensamentos, de sentimentos, de olhares difusos em relação à vida que não se conectavam diretamente, pelo menos não conscientemente, com essa história, mas que derivam disso. É fruto disso, tá aí. Isso se instala em você e a gente não sai imune dessa. Quando, é como eu falava para nossa amiga ali, há momento para dor, há momento para sofrimento, há momento para indignação, há momento para raiva, assim. Mas se isso não passa, se a gente retém, e essa é uma deliberação, pode parecer fácil, não estou dizendo que seja fácil, mas é uma deliberação. Quando você retém, quando você se apega, nesse caso, por exemplo, você se sentiu indignada com a traição, com o rompimento, com o fato de ter casado com outra pessoa, né? E até como forma de vingança, ao invés do amor ou da paixão que você sentia por ele, você transformou esse sentimento num sentimento de indignação, de mágoa e de revolta. Você manteve essa pessoa contigo esses anos todos. Ele se separou de você, mas a não aceitação da separação fez com que você mantivesse ele aí. Se não mais como você gostaria ou como era até então, porque isso não era mais possível, você o manteve em forma de revolta, de raiva. E é claro que isso se transforma num fantasma na gente. Essa é a verdadeira assombração, né? Não é você estar parado na sua casa e uma porta bate, plá. Esse não é um problema. A assombração pior são esses fantasmas que a gente mantém na gente. Também não é, olha, você tem um encosto, uma obsessão. A gente se preocupa demais com essas coisas e não para pensar que as piores assombrações são aquelas que nós criamos em nós. São os fantasmas que se alimentam da nossa revolta, do nosso sentimento de autopiedade, da nossa indignação diante do que o outro fez, a indignação conservada. A indignação, repito, tem o seu momento, mas uma hora tem que passar. Então, como eu estava dizendo, hoje você tem uma oportunidade, tá bom? Você viu. Eu tenho um texto no Mensagens que Chegam pela Manhã que fala um pouco sobre isso. Diz assim, sobre a diferença do consciente e do inconsciente, né? As pessoas dizem, mas como é que eu sei? É inconsciente isso que eu faço. Meus pais me trataram mal, minha mãe, enfim, algo que aconteceu. E como é que eu lido com isso? Aí eu digo o seguinte, enquanto é inconsciente, você não tem esse conhecimento. Você não pode dizer, olha, é o meu pai, é minha mãe, ou foi meu namorado, ou foi meu marido, ou foi a traição, porque é inconsciente. Quando você diz, quando você nomeia, quando você aponta, é como se algo estivesse afundado no rio, agora boiasse. Você navegando sobre o rio, viu que um detrito que estava afundado e você não via, subiu, boiou. Agora você viu. Foi a traição, foi meu pai, foi minha mãe, foi não sei o quê. Quando você diz foi, quando você vê, a responsabilidade daquilo deixa de ser da traição, do pai, da mãe, agora é tua, porque você viu. E a partir do momento que você vê, é você quem escolhe o que vai fazer com aquilo. É você, eu tenho direito. Ele foi sacana comigo, eu tenho direito. Bom, tudo bem, direito você tem, mas vale não. Compensa. É uma escolha. Você pode manter isso. Você pode falar, não, eu não vou. É quase, isso é engraçado, mas muitas vezes funciona quase como uma forma de punir o outro. É uma vingança. Ele me traiu? Então eu vou odiá-lo pro resto da vida. Bom, o seu ex-namorado já morreu, né? O ódio é seu, só tá em você. A raiva só tá em você. Ele não tem contato nenhum com isso. Então que punição é essa a não ser uma autopunição? Vale não. Minha querida, livre-se disso, tá bom? Aliás, isso tem a ver com todo o resto. A forma como você vê a vida, as dificuldades que você tem para lidar com alguns assuntos, tudo tá ligado e tudo tá conectado ao mesmo tempo. Vá livrando-se desses pesos que a vida se trata de te mostrar, porque dessa maneira o caminho vai se tornar muito mais leve. Tá bom? É uma escolha sua. É você quem vai escolher hoje o que fazer com isso. Meu querido Givanildo, e a Bahia? Quando é que você vem comer um acarajé? Você escreveu aqui tomar uma água de cocô, ô Givanildo. Como é que eu vou tomar uma água de cocô? Eu não gosto disso não, Givanildo. Eu acho que você se confundiu no circunflexo aqui. Deve ser uma água de coco. Olha, Givanildo, Bahia é outro lugar que eu também quero muito ir.
Você sabe que às vezes uma dificuldade minha em fazer encontro assim na região norte e nordeste é que eu tô na região sul e tem custo, né? É mais caro ir para aí. Então, por isso eu acabo não indo, não fazendo. Mas na primeira oportunidade irei tomar água de cocô, ou melhor, de coco. Givanildo, meu querido amigo que mandou uma foto aqui. Givanildo, posso publicar na página da rádio, do Facebook? Não. Se você me autorizar, publicarei também. Eu acho que é uma oportunidade legal para que os vagalumezinhos se conheçam, né? Se vejam o rostinho de todos ali. E tá sendo muito legal fazer isso lá no Facebook da rádio. As pessoas estão enviando cada vez mais fotos e eu fico muito feliz com isso. Como a Ana de Maceió também mandou bom dia e uma foto do céu aqui. O céu parcialmente nublado, uma árvore. Uma foto muito bonita. Muito obrigado, Ana. Você sabe que eu sou um cara também que vive olhando pro céu, né? O que eu tenho de foto de céu no celular é impressionante. Outro dia eu estava na estrada, agora, semana passada, esse fim de semana agora, e eu parei o carro umas 4 vezes, era na hora do pôr do sol, para tirar fotos. Eu cheguei até a publicar uma das fotos no meu Facebook. É que às vezes eu não coloco legenda, não digo, aí eu tirei essa foto quando eu estava no carro, mas são fotos que eu vou tirando do céu que eu acho fantásticas. Obrigado por compartilhar comigo, tá bom? O Daniel e a Juliana, que nos ouvem em Mogi das Cruzes, enviaram uma foto aqui do casal. Que legal, meus amigos, que bom ver o rostinho de vocês aqui sorrindo. Muito obrigado, e se me autorizarem eu publicarei essa foto aqui no Facebook da rádio também, tá? Depois você me manda aqui uma mensagem dizendo se eu posso ou não. Bom dia para os atentos ligados na rádio. Sou Cleomar Alves de Santo Antônio do Descoberto, em Goiás. Estou ouvindo a webradiovagalume.com. Manda um alô aqui para a equipe Silva Agência Digital. Equipe Silva Agência Digital. Um abraço para todo mundo, para o Cleomar. Muito obrigado por estarem ouvindo a nossa programação e enviarem pelo WhatsApp a sua mensagem. 5192461960 é o nosso endereço aqui, para o nosso telefone, é o nosso WhatsApp para você enviar a sua mensagem, tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat da rádio e as pessoas estão fazendo bastante comentários aqui. Um dia maravilhoso para todos nós, feliz por estar aqui desfrutando desse momento com todos vocês. Sintam-se abraçados, é o que a Alessandra Oliveira Lopes diz. Teve alguém que está perguntando aqui o que você acha, a sua opinião sobre a maconha. O Adriano, eu não uso, né? Não por uma questão moral. Eu não tenho nenhum pudor moral. Eu acho que as pessoas são muito moralistas para as coisas e perdem o significado, né? Eu conheço pessoas que fumam e eu não tenho nenhum problema com elas ou com isso. No entanto, pessoalmente, eu não gosto de nada que altere a minha consciência, né? Eu gosto de ser senhor da minha consciência, até onde eu posso ir. Então, assim como eu não... Você sabe que eu nunca tomei um porre na vida. As pessoas às vezes dão risada, mas eu nunca tomei. E não é uma questão de moral, né? Eu não acho errado quem toma. Eu não acho ruim quem fuma maconha, enfim. Mas eu não. Aliás, eu estava falando com meu filho sobre isso essa semana, e eu dizendo para ele mais ou menos isso, eu dizendo, cara, você sabe o que eu acho que é um problema também? Porque ele estava falando sobre... Tocaram nesse assunto na escola e tal. E eu dizia assim, o problema também, né, é que você... Claro, há exceções, mas de maneira geral, para ter acesso à maconha, por exemplo, você vai ter que entrar num mundo meio esquisito, né? Você, para fumar a sua maconha, por exemplo, vai ter que ser uma coisa meio escondida. Enfim, eu não vejo muita razão para isso. Mas repito, não é uma questão moral, não estou dizendo que é certo ou que é errado, só estou dizendo que para mim não rola, eu não acho necessário, tá bom? Mas também, enfim, respeito quem pensa diferente, quem fuma. Repito, tenho muitos amigos que fumam, isso para mim não é de maneira nenhuma um problema, e eu não sou do tipo que fica, que coisa ruim, hein, que você está fazendo, enfim. Cada um conforme a sua consciência. A minha é essa, tá bom?
Bom dia, Flávio, bom dia a todos. Flávio, eu tenho uma pergunta para te fazer. Às vezes eu dando uma olhada aqui nas mensagens que chegam aqui através das plataformas interativas da rádio, eu percebo que muitas das vezes as pessoas não compreendem muito o que você fala, e eu vejo muitas comparações com dicas do não sei o que, passos para não sei o que parece com o que um mestre diria, ou sei lá o que, e parece que as pessoas tentam colocar sempre de uma forma ou outra dentro de outra caixa, e me incomoda um pouco quando eu vejo esse tipo de comentário, mas eu entendo que as pessoas realmente elas precisam passar ainda por um autoconhecimento para poder chegar a essa liberdade que você tanto fala, essa liberdade selvagem de ser ela mesma e tudo mais. Mas isso não te causa uma certa inquietação, meu amigo? Bom dia para você, bom dia a todos. Muito obrigado. Deixa eu ver seu nome aqui. É o Marconi do Maranhão que mandou essa mensagem, mandou uma foto também, Marconi. Eu, se você autorizar, eu publicarei ali no Facebook da rádio também. Muito obrigado. Em relação ao que você diz aqui, não me dá uma inquietude, não. Hoje, mais cedo, eu li um texto aqui, depois vou publicar no YouTube, que fala sobre se eu tivesse mais consciência, né? E a leitura desse texto, e quando eu escrevi, eu estou falando de mim. Se eu tivesse mais consciência, talvez o meu humor não oscilaria entre o dia quente e o dia frio, e oscila. Eu não gosto de dias muito quentes, eu adoro dias frios. Isso mexe, isso modifica. Eu talvez não oscilasse entre o momento que estou muito cansado, sem vontade de falar, com sono, ou quando eu estou animado. Todos nós estamos em processo de conscientização. E nenhum de nós chegou num ponto ideal de consciência. Nenhum de nós. E é justamente isso que nos promove o movimento. Se eu em algum momento me sentisse no ápice da consciência, eu pararia de me movimentar. E na fixidez não há crescimento, não há evolução, não há consciência. Então, fixado naquilo que eu consideraria ser o ideal da consciência, eu me estagnaria e retrocederia. Você entende? Então, dentro desse parâmetro, eu entendo que aqueles que ainda não discerniram exatamente o que eu estou dizendo, enfim, estão no momento deles, no processo deles, assim como eu estou no meu, e você no teu. E todos nós estamos em algum ponto desse processo, né? O fato é que a gente vive numa sociedade, numa configuração que não é só uma configuração sistêmica da nossa sociedade. Eu acho até que é uma predisposição natural na gente, do nosso psicológico, de projeção, de dependência, e talvez até por isso os sistemas respondam dessa maneira, criando símbolos que vão retroalimentando esse processo e criando um ciclo de codependência. Mas isso não é gerado pelos sistemas, isso é nosso, porque nós somos animais dependentes. Quando nós chegamos aqui, nós somos completamente dependentes dos nossos pais. O ser humano é muito dependente, é muito diferente dos animais que são mais independentes, né? Na selva, na natureza, a gente precisa dos cuidados. Então isso vai gerando vínculos psicológicos que, se não forem iluminados pela consciência e pela a consciência da maturidade, vai se perpetuar. É claro que, já que é assim, né, isso é aproveitado pela indústria, pelos sistemas, pela publicidade, pela política, pela religião, pelo consumo, que vai gerando na gente a dependência do que está fora. Então, se há uma predisposição psicológica, há uma retroalimentação sistêmica e econômica e religiosa, enfim, pro lado de fora. Então isso vai criando na gente uma mente muito dependente. Quando alguém tenta quebrar esse fluxo e promove liberdade, eu posso ser uma fresta, mas há tantos outros que fazem isso de várias maneiras, esse é mal visto, esse não é aceito, né? E aquele que ouve e gosta por alguma razão, até perceber que o que você está fazendo aqui é justamente tentando quebrar esse vínculo, pode levar tempo, pode não perceber. Tem gente que às vezes, e isso, olha, meu amigo, isso não foi uma, não foram duas, já foram muitas vezes em que eu percebi em pessoas que me leem ou que me ouvem e tal,
uma certa frustração em determinado momento, que percebem que é isso. Eu não vou criar uma religião, eu não vou corresponder à expectativa de ninguém que de alguma maneira me enxerga como um grande guru, eu não vou corresponder a isso. E à medida em que eu não correspondo, isso vai gerando frustração. Tudo bem, é o momento da pessoa, a pessoa vai para outro caminho, mas talvez aquilo vá de alguma maneira germinando até quando estiver pronto, perceber que pode andar com as próprias pernas e ser mestre de si mesmo. Eu não estou aqui para mudar necessariamente a cabeça de ninguém. O que eu faço muitas vezes é só colocar uma sementinha aqui. Às vezes a pessoa ouve, mas não está pronta. Vai seguir a vida, vai fazer seu caminho, vai viver suas experiências, vai viver suas religiões, as suas ideias. Talvez lá adiante isso de alguma maneira brote. Então eu me contento com isso. Não há em mim nenhuma frustração porque as pessoas não me entendem. Meio Hélio Couto, né? Aquela coisa, ninguém me entende, eu tô aqui falando, você... Não, eu só tô aqui sendo eu só tô aqui me estendendo no que eu faço. Eu faço isso pra mim. Eu não faço isso porque eu quero mudar o mundo, porque eu sou um ser de amor evoluído. É claro que há um componente de querer ajudar, é óbvio que sim, senão a coisa não se movimentaria. Mas eu me incluo entre os que são ajudados. Eu também estou aprendendo, eu também estou crescendo. Quando a gente se encontra aqui, eu não estou aqui só para ensinar, eu estou aqui para aprender. Eu aprendo com o que eu falo, eu aprendo com o que os outros falam, eu estou aqui também para isso. Então, que cada um no seu tempo, no seu momento, da sua maneira, nos seus processos, se enxergue e evolua. Tá bom, meu amigo? Tudo de bom. Eu volto daqui a pouco com mais questões aqui no contato@webradiovagalume.com, no WhatsApp 5192461960 e no chat da rádio, onde as pessoas estão conversando, muitos assuntos acontecendo lá. Participe você também aqui do nosso encontro pelo rádio. Esse é o Mensagens que Chegam pela Manhã. Legião Urbana, aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Não esquece não que no fim de semana você ouve a reprise desse programa e todos que foram ao ar durante a semana aqui na nossa programação, nos horários de sempre. Às 8 da manhã, 3 da tarde, 8 da noite e 3 da manhã. Então se você quiser ouvir de novo qualquer um dos programas, ouça no fim de semana. Além disso, hoje, sexta-feira, tem Cinemação, falando sobre cinema, às 10 da noite, com reprise meio-dia, aqui na programação da webradiovagalume.com. Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. webradiovagalume.com. As mensagens não param de chegar. Eu quero agradecer a Adélia, eu não sei se eu vou pronunciar o nome dela certo, Adélia Gesvide, de Cruz Alta, em Rio Grande do Sul. Gesvinde, acho que é Gesvinde, enfim. E ela mandou uma mensagem no e-mail e no blog, diz que está me ouvindo e vendo os vídeos há pouco tempo, né? E perdeu o esposo há um mês, a tristeza bate forte, enfim, e ela manda esse recado aqui. Adélia, tudo de bom para você. Como eu falei algumas vezes hoje, há tempo para dor, né? Há tempo para luto, e provavelmente você esteja, obviamente, vivendo esse tempo. Faz um mês que seu esposo morreu, mas você vai sentir que aos poucos vai diminuindo. A dor sempre se transforma em outra coisa, sempre. Pode ser uma nostalgia, um vazio ali que fica, mas que te abastece também de gratidão, de boas memórias, enfim. E pode se transformar num corte, numa mágoa profunda, né? Depende de como você cultiva isso. Deixe que com o tempo essa dor se transforme nesse vaso de boas lembranças, de flores, né? Ao invés de se transformar num buraco onde você se joga e vive para sempre lá. Tá bom? Eu fico feliz que você esteja junto com a gente aqui e tenha se manifestado pelo e-mail. Muito obrigado. No e-mail ainda, a Maria Rita de Cássia manda uma mensagem dizendo assim: eu andei dando uma olhadinha na página da BBC Brasil e aí eu vi uma pesquisa de um israelense que falava sobre otimismo na vida, que era importante, enfim. Mas assim como o excesso de fé, o excesso de otimismo também é muito enganoso e ilusório.
E como a vida está em movimento constante, tudo que é bom acontece e tudo de ruim também vai acontecer, independentemente do tamanho e da tal fé e do tal otimismo ser maior, ser magnânimo e etc. Gostaria muito que você falasse sobre isso. Abração a todo mundo, é o que a Maria Rita nos diz aqui. Maria, eu tenho uma visão um pouco diferente em relação ao otimismo e em relação à fé. Em relação à fé eu já falei muito sobre isso, já escrevi, está no livro e tal. E o otimismo acho que acaba se encaixando nisso, porque o nosso olhar superficial dá a esses olhares de fé, otimismo, na minha opinião, um nível de superficialidade que não necessariamente eles contêm. Por exemplo, na nossa cultura, fé tem a ver com acreditar que alguma coisa vai acontecer. Eu tenho fé que eu vou me manter saudável. Bom, se você não morrer de nenhum acidente, né, uma morte inesperada e prematura, você vai ficar doente. É uma questão de tempo, nem que seja com 190 anos, mas o nosso corpo caminha pro adoecimento, para o fim, para a perecibilidade. Isso faz parte, então não é uma questão de fé. Isso acontece. Eu tenho fé que nada de ruim vai acontecer na minha vida. Mas o que é o ruim e o que é o bom? Baseado em qual perspectiva você chama isso de ruim ou chama isso de bom? Eu também tenho as minhas opiniões, as minhas impressões em relação ao que é bom e o que é ruim. Por exemplo, eu não acho que é bom adoecer, eu acho que é ruim. Eu não acho que é bom perder o emprego, não ter dinheiro, eu acho que é ruim. Mas eu posso te dizer que experimentando situações como essas, eu já colhi coisas boas, de doenças, de perder dinheiro, enfim, de perder pessoas. Então me fez bem, e não necessariamente o mal. Se aquilo que eu chamo de fé se impusesse como um amuleto diante das experiências, evitando que aquelas que me desagradam acontecessem porque eu tenho fé, eu certamente seria um cara bem mais imaturo, bem mais incompleto, bem mais amedrontado na vida, porque quanto mais dependente das situações de alegria nós estamos, mais frágeis nós vamos ficando, menos musculatura existencial a gente trabalha. O mesmo para a questão do otimismo. O que é otimismo? Eu acredito que tudo vai dar certo. Tudo bem, mas o que é dar certo? O dar certo, por exemplo, uma criança otimista. Eu sou otimista. Eu acredito que os meus pais vão deixar para sempre eu almoçar e jantar sorvete. Eu acredito que os meus pais vão para sempre comprar tudo que eu quero. E quando eu chegar no supermercado eu disser, quero esse doce, eles vão comprar. Quando eu passar por uma loja de brinquedo, vamos jogar no chão e eles vão comprar. Isso é otimismo. Mas esse otimismo é saudável. Se os pais fizerem assim, como é que essa criança vai crescer? Então eu acho que tanto a fé quanto o otimismo devem serem calçadas na sabedoria, de entender que a nossa vida é composta de bons e maus momentos. Bons, aspas, fecha aspas, maus, abre aspas, fecha aspas, momentos. O bom e o mal depende de onde eu vejo, depende de como eu chamo. Então eu acho que muito mais do que um sentimento tópico de que isso vai acontecer ou não vai acontecer, o otimismo e a fé tem a ver com o descanso de quem caminha em serenidade e entende que todos os acontecimentos, incluindo aqueles que eu evito, incluindo aqueles que eu não quero, carregam bilhões de potencialidades. E sou eu, dependendo de onde estou e de como vejo, que vou enxergar em cada um deles o significado que se aplica ao meu caminho naquele momento. Então, diante disso, eu vivo em otimismo, mesmo que tudo dê errado. Eu vivo em fé, mesmo que nada seja conforme eu quero, porque fé e otimismo não tem necessariamente a ver com acontecimentos tópicos, mas é uma dimensão, é um olhar onde a gente escolhe viver. Tá bom, minha querida Maria, muito obrigado pela sua mensagem aqui no e-mail contato@webradiovagalume.com. Eu recebi aqui pelo Facebook da Fabiana Sayuri uma mensagem, e é engraçado, Fabiana, eu já vou te dizer porque que essa mensagem é interessante para mim. Ela fala sobre um filme que ela tá a fim de ver, diz que ela viu e amou, ela disse, e acho que todo mundo deveria ver, e ela indica uma sátira a Hitler,
Diz que tá no Netflix, ela mandou um link pra mim, o nome do filme é Ele Está de Volta. Comentaram comigo essa semana sobre esse filme e eu já separei pra ver ou hoje ou amanhã. Então, por isso que você me indica esse filme. No momento que eu tô pensando em vê-lo, eu ouvi uns comentários positivos em relação a ele. Eu abri a página do Netflix aqui, tá dizendo o seguinte: lançado no país germânico em outubro do ano passado, o filme tornou-se sucesso de bilheteria, tal. É uma adaptação do livro best-seller homônimo do autor Timur Vermes. A direção, tal. A história imagina Hitler acordando repentinamente 70 anos após a sua presumida morte. A guerra acabou, seu partido também, Eva Braun já morreu há bastante tempo e a sociedade alemã é extremamente multicultural, tanto que ele mal a reconhece. Apesar disso, contra todas as expectativas, ele dá início a uma carreira na TV, após ser confundido com um comediante. Apesar de seus pensamentos e intenções não terem mudado desde o fim do Terceiro Reich. Na Alemanha, o livro vendeu 2 bilhões de cópias, ou milhões, desculpa, de cópias, e foi publicado em mais de 40 países. No Brasil, o livro é da editora Intrínseca e recebeu o título Ele Está de Volta. Então tá no Netflix o filme. E eu vou ver, depois eu comento aqui, tá bom? Obrigado pela dica, Fabiana. Beijo pra você. Deixa eu ver no chat aqui. As pessoas desejando bom dia. Temos todo o tempo do mundo e não temos tempo a perder, na mesma estrofe, e vai. Em relação à música da Legião Urbana, que eu toquei agora a parte, a Lua comenta: somos parte dessa mesma engrenagem, né? Diz a Ingrid. Pois é, Ingrid, somos parte de uma coisa só, componentes de uma consciência só. Por isso que eu digo que consciência é muito mais um evento coletivo do que individual. Eu acho engraçado quando as pessoas saem por aí dizendo: fulano é consciente. Por quê? Porque ele conhece as filosofias X e Y. Consciência não é cultura esotérica, cultura mística, cultura teológica, isso é outra coisa. Consciência é muito mais a possibilidade de você incluir no seu olhar os outros olhares e entender que esse movimento que você sente na sua mente, no seu corpo, no seu caminho, nas suas escolhas, e que você chama de eu, é muito mais conectado com tudo do que você pode imaginar. E quanto mais consciência você tem, mais abrangente a percepção de que não é somente um caminho único seu de uma via, mas é um caminho de muitas vias e muitas frestas que inclui o mundo inteiro. É muito mais, repito, um movimento coletivo do que individual. Obrigado, viu, Ingrid? Um beijo pra você. Aqui no WhatsApp 5192461960. Flávio, bom dia. Eu gostaria que você falasse, deixa eu ver o nome dela aqui. Bom, deixa eu ler primeiro e aí depois a gente vê, né? Eu tenho uma prima que viveu um grande amor há 20 anos, mas se perderam. O namoro acabou por algum motivo banal. Seguiram suas vidas, casaram, construíram famílias, porém até hoje tem algo que mexe com os dois. Ela não consegue esquecer, a inquietação toma conta do pensamento dela quando desabafa comigo, mesmo tendo um casamento feliz. Deixa eu ver aqui, a Ivone de Ribeirão Preto que manda a mensagem aqui. Ivone, eu acho que, primeiro, isso é perfeitamente normal, né? Você fala de um relacionamento de adolescência, no momento em que as pessoas estão cheias de sonhos, de utopias, de voos, de pensamento, de ideais, né? De expectativas, que termina de forma banal. Eu não vou dizer se eles deveriam ou não ficarem juntos, né? Mas, obviamente, lembra aquela história que eu falei, e falei muito hoje sobre isso aqui, sobre quando uma pessoa se vai, a gente escolhe o sentimento para substituí-la. E a gente mantém, muitas vezes, esse sentimento que pode ser uma revolta, que pode ser uma dor, uma mágoa, uma tristeza ou uma idealização. Quando a pessoa vai embora, incluindo nesse momento da adolescência fértil, em expectativas e tudo mais, o sentimento de que a pessoa não deveria ter ido e o pensamento de como seria se a pessoa tivesse ficado pode alimentar essa substituição que vai durar a vida inteira e fazer com que a sua amiga, casada há 20 anos, um casamento feliz,
sonhe, suspire com aquele cara da adolescência que certamente não é mais o mesmo, né? Se eles tivessem ficado juntos mais tempo e talvez casado, é provável que ela... Não estou dizendo que isso aconteceria necessariamente, mas existe uma possibilidade de que no casamento ela visse que não é isso e se divorciassem ou não chegassem ao casamento porque ela cumpriu aquele ciclo. E aí viu que não dá certo, terminaram e seguiram suas vidas. A relação que a sua prima, bom, que é a pessoa que você se refere aqui, amigo, prima, enfim, tem com esse ex-namorado, não é com ex-namorado. A relação que ela mantém esses 20 anos é com a idealização que ficou no lugar da pessoa que foi. E enquanto ela alimenta isso, ela vai estar gerando uma competição desigual. Porque com o marido, ela trata com a realidade, né? Ela é a prima que abriu a mensagem. A sua prima, quando lida com o marido, vai lidar com todas as dificuldades que um cotidiano, que uma vida em comum gera. No entanto, essas dificuldades competem com a idealização de alguém que já foi e que não é mais o mesmo, e que ela alimenta durante muito mais tempo do que conviveu com essa pessoa que foi. O convívio deve ter sido pouco, o namoro deve ter sido não durante muito tempo, eles terminaram na adolescência, né? Portanto, ela cultivou muito mais um fantasma do que uma presença. Então é necessário que a sua prima, e se você puder ajudá-la nesse sentido, ou quem sabe você não peça para ela ouvir a reprise hoje, à tarde ou à noite, né, para que ela ouça isso, ou se ela não puder, que você mesmo diga. É necessário que ela tenha consciência de que a relação que ela mantém não é com uma pessoa real. Aquela pessoa da adolescência é diferente. Isso porque ela só conviveu no tempo mágico da adolescência, não passou por todos os outros momentos da vida. Hoje, certamente, esse adolescente se relacionou com ela, é outra pessoa. Não estou dizendo que seja melhor ou pior, mas é outra pessoa. Portanto, a competição desigual é o fantasma que provavelmente nos momentos de frustração com o marido, com a vida, nos momentos de dificuldade, de brigas e desentendimento que muitas vezes acontecem, né, apareceu como assombração de carinho, de acolhimento, de envolvimento, e fez com que ela alimentasse esse fantasma que não é real. Tá bom? Então, para isso é necessário que ela esteja vivendo agora, no presente, iluminando esse pensamento do passado com a consciência atual dela. Isso não quer dizer que o marido seja bom, seja mau. Bom, apesar de você me dizer que o casamento dela é feliz, né? Então que ela alimente esse passado com a luz da consciência, porque quando a gente projeta luz sobre os fantasmas, eles se dissolvem. Por que as pessoas muitas vezes têm medo do escuro? Os fantasmas, as vozes, os barulhos que eu ouço no escuro, aqui tem algo. E nada mais é do que a nossa mente se projetando no cachorro que caminhou ali do lado, na aranha. A aranha não faz barulho, né? Mas no bichinho que passou, enfim, na porta que rangeu, né? E transforma isso num monstro maior. É o que está acontecendo com ela. É uma lembrança saudosista, nostálgica, abre aspas aqui, de amor, mas é o fantasma. Com a luz da consciência, esse fantasma se dissolve, tá bom? Beijo pra você, e se sua prima estiver ouvindo também, pra ela também. Beijo pras duas, obrigado pela sua mensagem aqui pelo nosso WhatsApp. Vagnello de Uberlândia, passando para dizer um oi, manda uma foto aqui. Muito obrigado, meu amigo. Oi para você também. Posso botar sua foto no Facebook da rádio? Se puder, compartilharei com mais vagalumezinhos ali. Muito obrigado, tá? A nossa querida Alexandra de Uberlândia. Aliás, é muito legal que tem muita gente em Minas que nos ouve, em muitos lugares de Minas. Isso assim, eu adoro ir para Minas por isso também. Músicas lindas, temos nosso próprio tempo, como diz essa música, a do Legião, que nós tocamos agora há pouco. Grato, ótimo fim de semana para todos, de Alexandra de Uberlândia. Obrigado, Alexandra, para você também, bom fim de semana, tudo de bom. Recebi mais uma foto aqui que eu vou publicar, eu acho que ela vai autorizar, é a Nina que manda pra gente aqui pelo WhatsApp. Muito obrigado, Nina, depois vou colocar todas as fotos ali no Facebook da rádio. Bom dia, Flávio, treinando e ouvindo a rádio, bom programa, não consigo mais treinar sem. Cadê? Aqui não tem o nome.
Eu acho que é a Elaine quem manda aqui. Obrigado, Elaine. Um beijo pra você. Bom treino aí, tá bom? Mais um casal que manda foto pra mim no WhatsApp. Bom dia, Flávio. Eliane... não é casal. É mãe e filho, mas parece casal. Tá vendo? Eliane e o filho Vitor. Estamos ligadinhos no seu programa. O Vitor é aquele que você falou ontem, né? Que gosta de ouvir e tal. Que legal. Um abraço para os dois. São muito parecidos, inclusive. Também vou publicar a foto lá. Eliane e Vitor aqui no WhatsApp. Bom dia, Flávio e todos os vagalumes espalhados pelo Brasil, pelo mundo. Para mim, consciência é poder sempre decidir sobre o meu próprio caminho, sem medo de errar e sem medo de ser julgado por tal ou tal Deus, pois temos tantos aqui na Terra, e nunca também ser influenciado por nenhuma corrente de pensamento, pois na realidade, qual está certo ou errado? Um abraço do seu amigo Tiago. Obrigado, Tiago, tudo de bom. Você sabe, Tiago, que nós somos influenciados, sim. Eu sou. Você também, né? Nós temos muitos vetores nas nossas vidas. Às vezes inconscientes até. Você é influenciado incluindo o tempo em que você nasceu, a família onde você nasceu, as experiências que você teve, o trabalho que você tem. E são muitos os vetores, né? O reconhecimento disso, de alguma maneira, nos projeta em certa autonomia diante dessas influências. O problema é quando eu nego, eu digo, eu sou um cara completamente livre, quando na realidade não. Nós sempre temos os nossos limites, as nossas caixas, e como eu costumo dizer, isso não é necessariamente mal. A questão é que quanto mais eu reconheço e vou percebendo esses vetores, mais autonomia diante deles eu ganho. Isso não quer dizer que não haverá outros, e eu perceberei os outros. Por isso esse processo de autoconhecimento é um caminho contínuo, mas sempre balizado ou tangenciado por influências maiores ou menores, por interferências positivas, inclusive, e negativas. Pessoas que nos inspiram, que nos ajudam a se movimentar, e isso é uma influência, ou aqueles que nos prendem, que nos retêm, isso também é uma influência. Como eu falava para nossa amiga em relação aos fantasmas, vale para as influências também. Quanto mais luz eu projeto nas influências diárias que todos nós temos, né, mais capacidade nós temos de caminharmos em autonomia diante delas. Bom dia, Flávio, bom dia a todos os vagalumes. Hoje eu estou um pouco mais quietinha devido à correria do trabalho, mas eu tô aqui para desejar um bom dia para todos vocês, que nós tenhamos uma ótima sexta-feira, um belo final de semana e que todos nos pacifiquemos. Muito obrigada, um bom dia para todos. Obrigado, é a Érica Espanha que manda mensagem aqui no nosso WhatsApp. Para você também, Érica, tudo de bom, obrigado pelo seu carinho diário aqui com a gente, tá? Um grande beijo para você. Teve alguém que me perguntou no chat, o Vulpi, não sei se é O ou A, Flávio, você tem Instagram? Não tenho. Eu até, com essa coisa de gostar de tirar foto, até pensei nisso, mas eu acho que é muita rede social para administrar. E eu te confesso que às vezes eu me canso um pouco das redes sociais, então eu não tenho, pelo menos não tenho por enquanto, o Instagram, tá bom? Obrigado pela sua mensagem. Jefferson de Guaraciaba, em Santa Catarina, manda um abraço para minha esposa, sempre ligado aqui na Web Rádio Vagalume. Um abraço para sua esposa, a Kerly, tá o nome aqui. Abraço para Kerly e para você, Jefferson de Guaraciaba, em Santa Catarina. Muito obrigado pela sua mensagem aqui no WhatsApp, tá bom? Deixa eu ver o que mais chega aqui. Acho que tem algumas pessoas me autorizando a postar as fotos que enviaram na página do Facebook. Hoje eu vou postar um monte de foto ali na página do Facebook. facebook.com/Web Rádio Vagalume. Cara, gostaria de saber sobre conflito. Você acha que é necessário ter conflitos no relacionamento ou no trabalho? Por exemplo, eu tenho uma ideia de que todos os assuntos e questões podem ser discutidos pacificamente, não tendo necessariamente um conflito onde um diz que está certo e aquilo deve estar errado. Se cada um tem uma ideia de certo e errado, não deveríamos deixar cada um ter a sua liberdade sem discutir assuntos. No geral, é o Isaac do Rio Grande do Sul que manda pelo WhatsApp. Isaac, brigadão pela sua mensagem, tudo de bom para você. Eu não digo que deve e que não deve, né? Eu acho que o conflito em alguns momentos pode ser produtivo. A vida, o surgimento da vida,
A manutenção da vida, cosmologicamente falando, se dá muitas vezes do que a gente pode considerar conflitos, explosões, né? Planetas ou estrelas ou cometas que se chocam, o fim das estrelas. A evolução no planeta Terra, inclusive, é fruto disso, né? A era dos dinossauros que terminou. Se não tivesse terminado, obviamente que a vida no planeta seria completamente diferente. Provavelmente nós seríamos animais de árvores, animais escondidos, porque os dinossauros dominariam, né? Então os conflitos não são eventos morais. Agora, se eu puder evitá-los, certamente eu farei, né? Tem pessoas que na discussão de quem está certo e quem está errado, e eu acho que é uma discussão, concordo contigo, improdutiva, mas às vezes no desgaste dessa discussão chegarão numa conclusão que não chegariam de outra maneira, de que não há necessidade disso, e então evoluirão. Se eu puder evitar os conflitos, eu farei. Eu sou um que não entra, que não gosta. Eu, por exemplo, nas minhas postagens de Facebook ou mesmo no YouTube, dificilmente eu me manifesto. Justamente para isso, porque às vezes tem pessoas fazendo comentários conflituosos ou conflitantes ali, que não tem por que eu entrar para ficar tentando contra-argumentar, para dizer que eu tenho razão ou outro tem razão. Aliás, essa é uma coisa maravilhosa. Quando você abre mão de ter razão, você está mais perto dessa condição de liberdade. Uma grande prisão que a gente não percebe é normalmente essa tentativa constante, improdutiva, infrutífera de provar ao mundo e a nós mesmos que nós temos razão, seja lá em qual assunto for. Você pode até ter convicção de que tem razão, mas a tentativa de provar isso vai gerar dor de cabeça, vai gerar tanto embate desnecessário. Portanto, resumidamente, se eu puder evitar os conflitos, evitarei. No entanto, não vou necessariamente apontá-los com um rótulo moral de ser certo ou errado. Às vezes, acabam sendo necessários, tá bom? Um abraço, meu amigo. Aqui no e-mail, contato@webradiovagalume.com. Flávio, bom dia. Queria compartilhar com você uma situação que ocorreu ontem comigo e que é frequente. A divergência de como eu penso em relação ao que a minha esposa pensa é assustador e a causa evidente de conflitos. Toda conversa que temos, ela abre a caixa do passado e eu me recuso a voltar lá, mas ela não sabe está no futuro, porque ela está presa ela não sabe estar, né, no futuro, porque está presa no passado e me prende a ele. Isso me destrói, me desarmoniza. É o Marcos de Campos dos Goitacazes, ou melhor, no Rio. Marcos, deixa eu dizer um negócio. Às vezes, é obviamente que o passado deve ficar lá, né? Mas para que o passado fique lá, em alguns momentos ou alguns eventos, é necessário que nós tenhamos atitudes em relação a eles para que eles fiquem de fato lá. Eu vou dar um exemplo, talvez você não consiga linkar imediatamente com o que você está dizendo, mas que tem tudo a ver e acho que você vai entender. Psicologicamente falando, o ritual do velório e do enterro ou da cremação, né, tem o seu papel para deixar muito claro para os que ficam que aquele ente se foi. Porque senão a gente tende a manter aquela pessoa viva o tempo todo, e obviamente que de alguma maneira ela sempre estará viva com a gente, mas não aceitando que aquele corpo, que aquela identidade, que aquele indivíduo não está mais. Isso não vale para todo mundo, eu não estou falando aqui de uma regra, mas muitas vezes esse ritual tem esse efeito, enterrar a pessoa que foi e manter agora, depois da dor e do luto, as memórias boas que ficaram. É possível que esse passado que a sua esposa te traga o tempo todo seja um zumbi que não foi enterrado. Por que não foi enterrado? Talvez porque vocês não trataram disso com clareza, com reconhecimento, com abertura, com verdade. E então isso vai ficar sempre assombrando e sempre voltando, tentando ser enterrado. Você sabe aqueles filmes
do morto que aparece para alguém e diz: eu preciso que ache meu corpo e desvende o meu assassinato, ou que me enterre de verdade, enquanto isso eu vou ficar te assombrando. É um filme, é uma representação de uma referência psicológica nossa, às vezes. Eu não sei se é o caso, né? Me bate que talvez seja, né? Isso que você tenta fazer com que sua esposa pare de falar e pare de pensar, e é passado, você tem razão quanto o passado deve ficar lá, mas ele não fica enquanto a gente de fato não lida com ele. Talvez, pessoalmente, um evento do passado que machucou vocês tenha sido tratado em você, mas não nela. Então que tal se você, ao invés de propor à sua esposa estar no presente, ao invés de viver no passado, antes de fazer isso, ajude ela a enterrar esse passado que para ela ainda está presente, tanto é que ela vive tocando nos mesmos assuntos. Talvez seja um encaminhamento para que vocês de fato se entendam. Talvez essa assombração ainda esteja em volta e tocando na relação de vocês, justamente para que você a encare e a enterre, tá bom? Obrigado pela sua mensagem, Marcos. Eu volto daqui a pouco aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã, com mais mensagens no nosso WhatsApp 5192461960, no chat, no e-mail contato@webradiovagalume.com, no Facebook também. Uma ótima sexta-feira para você, tudo de bom para você que está junto com a gente. Gênesis aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Tá valendo agora uns recados aqui no nosso facebook.com/webradiovagalume. J. Júnior manda uma mensagem: estou na escuta, parabéns pelo programa. Muito obrigado, J. Júnior, tudo de bom para você. Davi Machado Santos também está nos ouvindo, mandou uma mensagem aqui. Um grande abraço ao Davi Machado Santos pelo facebook.com/webradiovagalume. Algumas pessoas estão enviando autorizações aqui para que eu publique as respectivas fotos no nosso Facebook e eu agradeço, tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui. Flávio, bom dia. O essencial talvez seja se enxergar além dos olhos, se autoconhecer, desconhecendo o que conheço e conhecer o que desconheço, ou desconhecer o desconhecido. Isso é vida, é um processo contínuo que nessa movimentação adquire ao refletir as mensagens que você deixa e geram em mim pensamentos livres. Forte abraço. Eu queria saber se já tem disponível o livro Mensagens que Chegam pela Manhã. Paulo Augusto Belarmino dos Reis. Paulo, muito obrigado, meu amigo. Tudo de bom. Eu estou sendo bastante cobrado em relação ao Mensagens que Chegam pela Manhã, que ainda não está disponível, mas em breve estará. Eu preciso me movimentar com o Roger, da editora, para que a gente providencie os próximos, que já os livros acabaram, né, o Mensagens, então as pessoas estão me cobrando aqui. Logo estará, tá bom? Quando estiver, eu aviso aqui pela rádio. Tudo de bom para você, fique bem. Flávio, bom dia. Você pode falar sobre autossabotagem? Beijos a todos os vagalumes, em especial a todos que estão ouvindo. A Gisele que nos ouve aqui. Gisele, muito obrigado. Autossabotagem é um processo de sempre, Gisele. De um jeito ou de outro, sabe? E quanto mais clareza nós temos em relação às razões pela qual nós caminhamos para cá ou para lá, mais clareza nós vamos tendo do quanto muitas vezes nós nos autossabotamos sem querer. Um dos mecanismos de autossabotagem tem a ver com o que eu falei bastante aqui, em perspectivas diferentes, mas naquele movimento que a gente faz para substituir alguém por um sentimento. Muitas vezes essa substituição não é só a substituição de alguém por um sentimento enganoso, difuso, né? Às vezes é um anseio que se projeta nas nossas escolhas de maneira distorcida e faz com que a gente vá estabelecendo no nosso caminho objetivos, metas, nortes que não têm correlação direta com o que essencialmente nós somos. Eu acho que a autossabotagem tem muito a ver com a nossa falta de coragem, né? Para se enxergar,
para olhar para dentro, para refletir quantas vezes as nossas mazelas, os nossos medos, as nossas culpas, as nossas carências, as nossas dores, enfim, são redirecionadas para pessoas, para sentimentos, para sensações, para movimentos da vida, até para bens, até para consumo, até para religiões, até para pensamentos, quando na realidade seria muito mais fácil, ainda que inicialmente seria dolorido, tratar o negócio ali na raiz. Isso que a gente chama de autoconsciência tem a ver com evitar a autossabotagem. Quanto mais consciência eu tenho em relação aos meus movimentos, menos eu me saboto. A autossabotagem muitas vezes é uma tentativa inconsciente nossa de nos fazer tropeçar para que então, caídos, a gente enxergue. Então nós nos autossabotamos como se fôssemos mais de um, como se aquilo que chamo de eu militasse contra aquele que chamam de eu. Você entende, não? E aí eu, diante daquele que chamam de eu, promove autossabotagens para que aquele que eu chamo de eu caia, e caindo, veja, o ideal é que isso não ocorra. Então o exercício de revisão constante, e a gente pode, a fresta que nos permite enxergar isso são justamente os nossos anseios, os nossos medos, as nossas culpas, os nossos desejos, essas frestas. Isso também é fresta. Fresta não é só aquilo que aparenta ser positivo, né? Tudo que de alguma maneira me revela é fresta, mesmo que imediatamente não seja algo que me agrade. Mas se eu puder enxergar por essa fresta e abri-la, então, como acontece com todas as frestas, a luz vai entrar. A luz não entra só a partir dos pensamentos positivos, diante da vida, otimistas, também. Não só aquilo que me agrada, mas aquilo que me desagrada também, incluindo os meus comportamentos e as minhas autossabotagens. Todas me confessam, todas me revelam, todas me mostram e me dão oportunidades de melhorar, tá bom, Gisele? Beijo pra você, obrigado pela mensagem aqui no nosso WhatsApp 5192461960. A Rosana Valentina, bom dia a todos, Flávio querido, é minha primeira vez por aqui, beijo grande. Ela manda mensagem pelo chat da rádio. Que bom, Rosana, que na primeira vez que você esteve aqui já se manifestou, já mandou seu alô. Um beijo para você também. A Fabiola, ontem eu postei a foto da Fabiola no Facebook da rádio. Bom dia a todos, chegando atrasada para variar, mas pego a reprise à tarde. Imagina, Fabiola, seja bem-vinda, não há problema nenhum. Que bom que nós temos a reprise, ou as reprises, né? Incluindo no fim de semana agora. Desse e dos outros programas, as reprises nos horários de sempre. Eu tinha dito aqui, eu nem sei o que eu falei, acho que eu falei Ângelo, aí ele que mandou a foto pra mim, ele me autorizou e falou, olha, a pronúncia certa do meu nome é o Ângelo. Então me perdoe pela pronúncia errada, o Ângelo de Uberlândia, Minas Gerais, que está nos ouvindo e se manifestando aqui pelo nosso WhatsApp. Mais uma aqui no WhatsApp. Flávio, você acha que reiki existe? Onde eu moro, todo mundo é reikiano, inclusive eu, kkkk. Mas de verdade, eu acho isso uma pataquada. Aliás, eu acho que tudo que envolve essa mística pós-moderna é pataquada. É o que diz a nossa querida Carla aqui no nosso WhatsApp. Carla, eu não acho que seja necessariamente uma pataquada, né? Deixa eu criar uma metáfora aqui para talvez ser mais simples de entender. Imagine, eu não sei se você gosta de prestar atenção nas formigas, mas eu gosto. Eu já escrevi algumas vezes aqui sobre insights que eu tive vendo as formiguinhas carregando as plantinhas delas e fazendo os caminhos e tal. Imagine uma reunião de formiguinhas, né? Discutindo a vida. Como é que seria a discussão da vida entre as formiguinhas? Que opinião elas teriam em relação a nós? Gigantes que às vezes esmagam ou diariamente esmagam tantas delas sem ver. Aquele gigante esmagou a Esmeralda, a minha sobrinha. Lembra da Esmeralda, minha sobrinha? Aquela que gostava de carregar areia aqui pro formiga. Pois é, foi esmagada por aquele gigante malvado. E as discussões seriam todas em torno dos assuntos das formiguinhas. O mundo que as formiguinhas veem é o mundo
que elas podem perceber. E a essa percepção, elas vão dando nomes, elas vão dando símbolos, Isso está errado? Não. É o mundo das formiguinhas, é como elas percebem o mundo. Para uma formiguinha, caminhar não sei quantos metros carregando um galhozinho que é, 6, 7 vezes maior que ela, faz sentido. Eu olho e não faz. Outro dia eu estava sentado num banco, numa praça. Eu estava inquieto, eu precisava me acalmar, me aquietar, e fui lá prestar atenção nas formiguinhas. Faz um tempinho já isso. E tinha uma carregando um galhozinho enorme. E aí eu falei, poxa, ela vai para onde as outras estão indo, e é longe. Como é que ela vai fazer para carregar isso? E tinha muito obstáculo no caminho dela. E ela se esforçava, e ela passava. Aí chegou em determinado momento e falou, vou ajudar essa formiguinha, vou ver o que eu faço. Depois eu falei, por que eu vou interferir? Deixa ela ser formiguinha, para ela isso faz sentido, tem significado. Eu estou pensando com a minha mente de homem, mas ela está pensando e vivendo e fazendo com a mente de formiga. Ao não ajudá-la, eu não estava fazendo nada errado. Pelo contrário, se eu interferisse, talvez eu estivesse prejudicando aquela cultura, aquela mente de formiguinha. Bom, nós somos formiguinhas. Diante do universo, diante do todo, nós somos formiguinhas. Se nós vemos a formiguinha como um ser minúsculo, como um ser que pensa menos, sente menos, que não entende, a formiga é burra, e nós diante do universo somos o quê? Diante do mistério, do infinito e do todo. E mais, eu vivo dizendo aqui, falei hoje aqui, diante do reconhecimento das conexões, das sincronicidades, do quanto nós estamos ligados. Hoje mesmo eu li sobre como eu seria se eu enxergasse com mais consciência. Como é que eu ia lidar com a vida? Como é que eu ia tratar com a vida? Com todos, contigo, com as formiguinhas, comigo, seria diferente. Porque a minha consciência é limitada à formiguinha que sou, aos meus pensamentos, à minha história, aos vetores que me tangenciam, que me fazem ser o Flávio, o ser reconhecido pela sociedade como Flávio Siqueira. Mas esse ser, Flávio Siqueira, é uma formiguinha. Assim como é você, assim como somos todos. Então a nossa linguagem é uma linguagem de formiguinha. Então a gente diz, você sabia que há um poder na imposição de mãos, há um poder que eu posso emitir a você energeticamente, mesmo é o Reiki. Você sabia que tem mesmo? Isso se chama oração. Você sabia? Isso é minha linguagem. Talvez, sem chamar de Reiki, sem chamar de oração, sem chamar de qualquer coisa desses códigos místicos que nós vamos dando, as pessoas estejam o tempo todo expostas a essas interferências e não têm a menor ideia que para alguns isso chama Reiki, ou chama isso ou chama aquilo. O nome é o nome que a gente dá, o nome é uma linguagem, o nome é uma cultura. Agora, isso não quer dizer que algumas pessoas, e óbvio que eu não estou generalizando, mas algumas pessoas se aproveitam do efeito que a linguagem projeta sobre um evento e tenta encapsular esse negócio, transformando um método e criando uma ideologia em cima de algo que é selvagem. Então eu direi, somente aqueles que conhecem o Reiki têm consciência, somente aqueles que fazem oração assim, somente aqueles que... Bom, mas aí é uma tentativa de encapsular o selvagem. O Reiki é um nome que nós damos para um evento que é muito maior do que o Reiki. O Reiki é um código, é uma linguagem para algo que é selvagem. E o que é selvagem não cabe na linguagem. Então quem estuda Reiki descobre uma série de possibilidades reais, de efeitos reais, mas não deve se limitar àquilo. Não é o grande conhecedor de Reiki que sabe todos os mistérios do toque, da energia. O Reiki é um código, é um nome, assim como todos os outros nomes místicos, ou pelo menos a maioria deles, que nós damos para aquilo que é muito maior, é como a ciência. Eu não estou dizendo que Reiki é ciência, mas a ciência, por exemplo, dá nomes. Efeito da gravidade. A gravidade é isso e aquilo. Mas quem é que pode explicar a gravidade? Os buracos negros, nós damos nomes. O universo é composto na sua quase totalidade de matéria escura. O que é matéria escura? Pergunte ao cientista, ao melhor dos cientistas. Você sabe o que ele vai dizer a você, se for honesto? Nós não temos ideia. Então nós damos um nome, matéria escura. Isso limita aquilo que é de fato a tal matéria escura?
Não, isso transcende o nome. É selvagem. Então, o evento que se constata quando se fala no termo místico chamado Reiki, Reiki é um termo místico. E como termo místico, e como todos os termos e como todas as suas linguagens, tem os seus limites. Agora, o evento que se constata também a partir disso que a gente chama de Reiki, transcende o procedimento, transcende a teoria, transcende o conhecimento, é selvagem. E se eu me abro para essa possibilidade, então eu lido com isso de uma forma muito mais abrangente do que simplesmente tentar encapsular numa caixa específica. Isso quer dizer que é ruim? Que é mal? Claro que não. É uma fresta. É uma fresta. É só uma fresta. Tá bom? Beijo, cara. Fique bem. Mais uma mensagem aqui, ó. Bom dia, Flávio. Aqui, estou escutando a sua rádio a primeira vez hoje, gostando muito, me ajudando muito em algumas dúvidas que eu tinha a respeito de mim mesma. Só que eu não estou podendo escutá-la toda agora. Eu gostaria que você falasse qual horário que repete a programação para que eu possa escutar novamente. Bom dia, muito obrigada pelas palavras, que sua mente seja sempre iluminada e nos ajudar. Muito obrigado. Eu vi eu falando alto de fundo ali. Na próxima, só deixa o rádio um pouquinho mais baixo, porque foi um pouco difícil entender o que você estava dizendo. Também me diga seu nome, tá bom? Final do telefone 5299. De qualquer maneira, um beijo. Obrigado por você estar aqui. É a primeira vez que você está nos ouvindo. Que legal, né? Eu fico muito feliz quando as pessoas estão ouvindo, não só os que já estão há muito tempo e se manifestam, e eu também fico feliz, mas aqueles que estão chegando e não deixam de se manifestar. Eu sempre brinco aqui que tem os quietinhos e quietinhas, e esses são a maioria dos que ouvem não se manifestam, né? Mas quando alguém deixa de ser quietinho e quietinha, isso é muito bom. Em relação às reprises, são muitas. Aqui na rádio, de segunda a segunda, tem o Mensagens que Chegam pela Manhã, todos os dias. Durante a semana, entre 8 e 10 da manhã é ao vivo. Depois, as reprises acontecem às 3 da tarde, às 8 da noite e às 3 da manhã. Meia-noite também tem Mensagens que Chegam pela Manhã, mas aí não é a reprise do dia. Meia-noite é um dos tantos programas que nós, em quase 2 anos, já fizemos aqui. É uma reprise assim aleatória. Então, inclua o horário da meia-noite entre os horários que tenham mensagens. No fim de semana, em todos esses horários também tem mensagens. 8 da manhã, 3 da tarde, 8 da noite, meia-noite e 3 da manhã. E aí são os programas que foram ao ar durante a semana que passou. Eles voltam nesses horários. Quando não tem mensagens, tem músicas aqui na nossa programação. Essas que você ouve aqui no programa. E tem a prioridade aqui nunca é a música, apesar dela ser um componente importante. Mas a prioridade aqui são os conteúdos, é a reflexão, enfim. E elas acontecem a cada 2 músicas. Então, desde trechos dos meus textos, do blog, de coisas que eu acho que são interessantes falar, dos livros, até trechos do Mensagens que eu recorto e incluo na programação. Então, o conteúdo é 24 horas de reflexão. Ela manda o nome aqui. Será que nós somos primos? Não. Daniele Siqueira é quem mandou essa mensagem agora. Tá bom, Daniele? Espero que você participe mais vezes, tá bom? Quero ver você aqui outras vezes. Um grande beijo, muito obrigado. O Adamastor, Ji Paraná, Rondônia, manda uma foto aqui. Bom dia, amor. Ainda é a melhor fonte de energia renovável do planeta. Muito obrigado, meu querido amigo. Um grande abraço para você também. Obrigado pela sua mensagem. Deixa eu ver uma outra mensagem aqui no nosso WhatsApp, 5192461960, um chimarrão. Bom dia, estive pensando sobre religiões em geral, Flávio. Eu penso que a religião é uma autossabotagem ou muleta, pois todos ficam mergulhados na ideia de que terá uma vida logo depois da morte, etc. Confesso que existem conceitos desses que me agradam, mas não posso afirmar exatamente. O que você acha, Flávio? Enfim, sendo assim, ficamos tanto no Oriente como no Ocidente, não vivemos e não damos tanta importância para o aqui e agora. Qual a sua opinião? É o nosso amigo do chimarrão aqui, mas não tem o seu nome, meu amigo. Mande o seu nome depois, tá bom? Final telefone 9055 para eu poder dizer com quem que eu estou falando aqui. A religião, na minha opinião, não é má, né? Na minha opinião, nada é essencialmente bom, nada é essencialmente mal. A religião pode ser boa se for um
Eu vejo religião como sendo boa quando ela é uma deliberação comunitária de pessoas que... Lucas Otávio, que eu tô falando aqui, que mandou a mensagem. Tá bom, Lucas, obrigado. Eu vou botar sua foto, inclusive, no Facebook, tá? A foto do chimarrão aqui. Quando ela é uma predisposição de pessoas que se reúnem em torno de uma motivação, de uma crença, por que não, e fazem disso uma oportunidade terapêutica de convivência. Isso pode se dar de várias maneiras, com a alcunha de religião ou não, né? Mas eu acredito em movimentos comunitários, eu acredito nessas trocas, como nós fazemos aqui. E é claro que isso aqui não é uma religião, mas é uma troca, né? A gente está aqui conversando, você falou, eu estou falando, outros falam, e nessa a gente vai caminhando. Há pouco eu falava sobre consciência como um evento coletivo. Então toda oportunidade de coletividade faz bem. Agora, quando isso tenta se impor como a verdade, seja lá chamado de religião, ou de partido político, ou ideologia econômica, ou o que quer que seja, filosofia, faz mal. Porque quando eu parto do princípio de que eu conheço a verdade, o pensamento seguinte é de que você, diferente de mim, não conhece. E diante disso, há dois procedimentos. Ou eu te colonizo, catequizo, evangelizo, ou eu te aniquilo. A aniquilação pode ser de maneira violenta, como muitos fundamentalistas pregam e agem, ou pode ser de maneira psicológica, pode ser de maneira existencial. Não é à toa que pessoas de determinadas religiões não se relacionam com quem é diferente. O evangélico não pode casar com o espírita, né? O católico vai sentir mal de manter uma relação com o ateu. Isso é uma aniquilação. Porque eu estou olhando na superfície, eu estou olhando nos rótulos e eu estou perdendo a dimensão dos conteúdos. Então, nesse caso, deixa de ser uma possibilidade de expansão de consciência e passa a ser um elemento de sectarismo, de separação. E aí não importa se o nome é religião ou não é. Na minha opinião, faz mal. A espiritualidade, que pode se projetar com vários códigos e vários símbolos, na minha opinião, é algo inerente no ser humano. Não é à toa que os primeiros registros humanos já indicam esse anseio de espiritualidade que é projetado naquele momento inicial da nossa cultura, nos símbolos da natureza, na chuva, no trovão, né? No sol, na lua, na noite, no dia. E à medida que a gente vai sofisticando os nossos pensamentos, esses símbolos vão se alterando, mas a essência é a mesma. E eu acho que isso indica que nós somos compostos dessa dimensão que transcende os limites humanos, e nós hoje chamamos como linguagem de espiritualidade. Mas um dos símbolos disso, como era na época dos homens das cavernas, né, os eventos da natureza, hoje é a cultura religiosa. Então a gente vai criando os nossos símbolos e vivendo em função deles. Isso faz mal? Não. Isso é ruim? Não. Isso deve ser aniquilado? Não. Até porque essa ideia, na minha opinião, enganosa, de que a religião é um grande mal e que se nós aniquilássemos a religião, isso é um discurso muito promovido entre os ateus fundamentalistas, sem perceberem que esse tipo de ateísmo é uma religião também. Se nós aniquilarmos a religião, a sociedade seria melhor. Não. O ser humano criaria outro recurso. Não seria necessariamente chamado de religião, mas de outra maneira, esses mesmos códigos de dominação, de engano, de achatamento de consciência existiriam. Talvez não com os símbolos religiosos, mas é porque isso nasce na gente. Então a gente escolheu a religião, historicamente falando. A religião tem a sua importância na cultura ocidental e oriental também. A influência, as nossas leis, por exemplo, os nossos códigos éticos e morais, basicamente são construções que nascem de uma visão moral da religião. Isso não é mal, isso não é ruim, né? Mas deve ser encarado com equilíbrio e bom senso. Espiritualidade, na minha opinião, não tem a ver com religião. Religião tem a ver com a identificação com uma linguagem, com uma cultura, com um código de valores que entram nesse arcabouço que eu chamo de religião. Isso não é ruim. Eu, pessoalmente, eu não tenho religião. Eu costumo dizer que a minha religião é a religião dos peixes, né, dos coiotes, dos pássaros. Mas isso não quer dizer que eu não tenha os meus condicionamentos. Eu sou latino-americano,
brasileiro, paulistano, tenho 41 anos, estudei, enfim, fiz o meu caminho profissional, o meu caminho pessoal, o meu caminho familiar, são as minhas referências, são os meus condicionamentos, são os meus vetores. Já tive mais proximidade com o pensamento religioso, falando, especialmente o pensamento cristão, né? E depois eu fui entender que para, de fato, ter consciência em relação ao que me mobilizava naquele contexto cristão, era a admiração pela mensagem de Jesus. E aí um dia eu entendi que para entendê-la eu precisaria me desconectar por completo de todo pensamento religioso, né? O Jesus não era cristão. E isso me deu um salto muito maior de percepções em várias dimensões. Agora, esse é o meu caminho, né? O do outro pode ser diferente. Isso não quer dizer que o meu seja melhor que o do outro e vice-versa. Essa consciência nos faz andar em liberdade, porque aquele que olha para a religião como um mal a ser combatido, como grande problema da humanidade e tudo mais, sem saber, está sendo religioso igualzinho ao religioso que combate. O fundamentalismo é de outra maneira, mas o problema não é qual é o seu fundamentalismo, o problema é o fundamentalismo. Você entende, Lucas? Um abraço, meu querido amigo, tudo de bom para você. Aproveite o seu chimarrão. Eu ainda vou aprender a fazer chimarrão. Eu moro no sul já faz um tempo e não sei fazer chimarrão. O meu irmão, que mora lá em Minas, fez um dia um chimarrão. Não é fácil. E eu não sei, isso é uma vergonha, né? Mas eu vou aprender ainda. A Elizabeth me pergunta: Flávio, bom dia, ela nos ouve na Austrália. Você acredita que a Bíblia foi escrita por inspiração divina? Creio em Deus, mas por outro lado tem tanta coisa estranha na Bíblia. Elizabeth, eu tenho um texto no meu blog, e esse texto foi publicado no Menino que Anseia pelo Céu, que fala sobre isso, o que eu penso da Bíblia. Então eu não vou repetir tudo. Depois você põe no Google Flávio Siqueira, o que eu penso da Bíblia, e você cai nesse texto. Mas eu posso resumir aqui para você. Eu acho que tudo, se você quiser chamar de inspiração divina, né? Tudo é inspiração divina. Ontem eu fiz aquela brincadeirinha do café que está no Facebook da rádio, né? A inspiração divina que me fez ver Deus no café. Dentro dessa concepção, eu acho que sim. Mas eu só vou perceber essa inspiração divina da Bíblia se antes eu entender que tudo é inspiração divina. Caso contrário, e na minha opinião, se eu elejo a Bíblia como um livro sagrado, inquestionável, onde tudo ali é a palavra de Deus, a chance de me tornar fundamentalista é muito grande. E outra, a tentativa de ficar justificando isso que você falou, há tantas contradições e vai ser enorme. Né? O cara vai ter que viver ou vive na literalidade da Bíblia, o que é impossível nos dias de hoje, senão haverá restrição até no tipo de tecido que você usa em relação à sua roupa, na maneira como você se posiciona, lida com as mulheres, lida com as minorias, isso tudo está lá. Ou você vai entender que a Bíblia é um livro escrito, que começou a ser escrito há milhares de anos antes de Cristo, no Velho Testamento, terminou algum tempo depois, algumas décadas depois da morte de Cristo, e que reflete a cultura de um povo e a busca desse povo ao entendimento dessa consciência que nós chamamos de Deus. Então ali há uma série de curvas, de aclives, de declives. Isso aquilo conta essa história desse povo. Alguns dizem, mas é verdade. Outros dizem, mas não é. Uns dizem, é mitologia. Outros dizem, não é. Tanto faz. Não é essa a questão. O fato é que aquela mensagem indica esse caminho de um povo, independentemente se for mitologia ou não, mas que pode nos inspirar em insights e que Deus está em tudo. E que o pássaro que canta na minha janela, ontem um morcego quase que entrou aqui perto, a janela estava fechada, ele veio e saiu ontem à noite. Ele fala, ali há mensagem de Deus também. Você entende? Eu pessoalmente não gosto dessa coisa de a Bíblia é a palavra de Deus, então, não está na Bíblia, não está na Bíblia. Pessoalmente não penso dessa maneira. Tá bom? Depois vê o texto, tá lá no meu blog, tá? Põe ali Flávio Siqueira, o que penso sobre a Bíblia, e aí eu falo mais detalhadamente sobre isso. Alexandra, recebi sua foto para postar no Facebook da rádio, vou postar, muito obrigado.
Reiki para mim é mais uma de muitas ferramentas para ficar no agora. Efeitos de melhora física são outras coisas, embora estatísticas estão aí, como no caso de tantas outras terapias complementares. Tanto é que enfermeiros já usam em hospitais pelo mundo todo. É só a minha opinião, pois acho ainda, com você, como você bem coloca, tudo está certo e errado ao mesmo tempo, depende do conhecimento de cada um. Beijo, Alexandra Uberlândia, para você também. Alexandra, muito obrigado. Eu diria que o que é comprovado cientificamente, o que faz bem, e esses efeitos do Reiki são maiores do que o Reiki. Na realidade foi isso que eu quis dizer aqui. Não é o Reiki. Reiki é um nome, né? Assim como Deus. O que é Deus? É um nome, D-E-U-S. Agora, será que a gente consegue encaixotar isso que nós intuímos e que a gente chama, dependendo da cultura, de Deus, de Alá, de Jeová, de universo, de energia, de nada, de cosmos, de sei lá o quê? Será que isso não é muito mais selvagem, muito maior do que o nome, D-E-U-S? Se eu tentar encaixotar Deus no código, eu diminuirei essa experiência. Entende? Então, o nome, Reiki, tudo bem. Se eu quiser chamar de cambalhota, eu posso chamar. Isso não diminui o efeito. Isso não diminui a importância. O problema, Alexandra, e aí é que entra a minha crítica, não ao efeito, ao Reiki em si, mas a nossa tendência de projetarmos nos rótulos, nos códigos, nos nomes, algo que não é. É a história da fresta, né? O Reiki pode ser uma fresta. Entrou luz, maravilha, então me apaixonarei pela fresta. Não, é pela luz, não é pela fresta. O Reiki poderia se chamar cambalhota, poderia se chamar mastigação, poderia se chamar cocô. Não mudaria nada. É nome. Reiki é nome. O efeito é selvagem e é muito maior. Agora, isso não nos impede. Nós nos comunicamos por linguagem, por códigos. Então, nenhum problema em chamarmos de Reiki ou chamarmos de cocô. Tanto faz. Tá bom? Obrigado, minha querida. Eu vou publicar sua foto aqui daqui a pouco. Alguns comentários. Uma foto muito legal aqui da Austrália, da Elizabeth, que há pouco nos... Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir essa foto. Que bonito isso aqui, um pier, né? É você que tirou, ô Elizabeth? Se foi e me autorizar, publicarei aqui no nosso facebook.com/webradio Vagalume. Mas como eu falei, hein? Tô sentindo até a minha garganta meio seca, hein? Mas assim que é bom, né? Sinal de que a gente tem assunto para, nessas 2 horas e 8 minutos que durou o programa de hoje, compartilharmos mais mensagens que chegam pela manhã, compartilharmos. Então, muito obrigado a todo mundo que está ali no nosso chat. Beijo para todas as pessoas. Gratidão, Flávio, a Ivanel, obrigado, Flávio. Júnia, obrigado, Júnia, que deseja bom fim de semana a todos os vagalumes. A Érica Espanha também, a Drica também, o Isaac também, e assim as pessoas todas. Marley, Paranaguá, no Paraná, e aí vai, né? Todos que estão online ali no chat da rádio, que continua, tá? Você pode ficar ali sem problema. E Lara, recebi seu recado. Bom dia, Flávio Vagalumes, passando por aqui, desejando a todos um fim de semana cheio de vida. Beijos. A mensagem que chega no e-mail, contato@webradiovagalume.com. Beijo pra você também, Lara, tudo de bom. Obrigado a todo mundo que mandou a mensagem pelo WhatsApp 5192461960. É um privilégio pra mim terminar mais essa semana contigo aqui no nosso Mensagens que Chegam pela Manhã. Tudo de bom para você. Reflita, né, no que falamos e reflita em liberdade. Deixe que as informações, que os pensamentos se encontrem em lugares de acolhimento, em paz, sem a necessidade de assimilação mental necessariamente de tudo, mas saiba que tudo vai ficando na gente, o que importa fica na gente, o que importa vale, né? O que importa é o que vai sendo, às vezes, silenciosamente cultivado aqui dentro, até que se transforme de maneira surpreendente e inesperada numa linda árvore cheia de frutos. Beijo pra você. O nosso encontro de hoje será reprisado às 3 da tarde, às 8 da noite e às 3 da manhã no horário de Brasília. E há programas no YouTube também, há mensagens para você ouvir quando quiser, para você baixar. Aqui na página da rádio também, os vários vídeos de trechos do programa ou dos programas inteiros estão aqui na parte inferior do nosso site. Você pode nos ouvir além do site, nos aplicativos, se não baixou ainda, para Android, iOS e no TuneIn, para que você ouça no celular com facilidade onde você estiver e fique mais perto aqui da gente, tá? Além do Mensagens, a programação continua nas 24 horas, tocando músicas e trazendo muitas reflexões sem parar.
Vamos seguir nosso dia agora? Não. Vamos seguir nossa vida? Então siga a sua vida presente, feliz, em gratidão. Mesmo que as coisas não sejam como você gostaria, tente mudar o jeito que você enxerga a sua vida. Isso faz toda a diferença e te possibilitará enxergar coisas que você ainda não vê. Segunda-feira eu volto. Até lá. Você ouviu mensagens que chegam pela manhã, insights, músicas, interatividade, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. www.webradiovagalume.com. Comunicação, espiritualidade e gente. Rádio Vagalume.